Vou passar para a próxima pauta. É o estrago do Toffoli contra a Lava Jato. Decisões monocráticas do ministro do STF, Dias Toffoli, favoreceram 115 condenados pela Lava Jato, que pediram a anulação de provas ou atos no último ano, segundo o jornal o Globo. Isso ocorreu na esteira da canetada do ex-ministro do Supremo, Ricardo Lewandowski, agora ministro do governo Lula, e referendada pela segunda turma, que anulou as provas da Odebrecht contra Lula. Quando Lewandowski se aposentou da corte, Toffoli ficou com a relatoria do caso, passando a analisar os pedidos de extensão da decisão que beneficiou o petista. Quer dizer, o Lula, ele é o carro abre-alas da impunidade. Para blindar o Lula, os ministros indicados por ele foram dando canetada atrás de canetada e os outros, evidentemente, que foram alvos da operação, queriam que se estendesse ao Lula os privilégios, a eles próprios, os privilégios que o Lula teve. Então foi isso que aconteceu. Lewandowski dá canetada lá para beneficiar o Lula, depois ganha uma boquinha no governo dele, e o Toffoli assume a relatoria e vai estendendo aquela decisão aos outros. O Toffoli já proferiu 128 decisões individuais que reverteram a situação de réus da Lava Jato. Foram pelo menos 67 despachos que declararam inválidas as provas extraídas dos sistemas operados pela Odebrecht para o pagamento de propinas. Outros 61 determinaram a nulidade absoluta de atos de inquéritos da Lava Jato contra investigados, como o que beneficiou Marcelo Odebrecht. Também estão entre os favorecidos os ex-governadores do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, Antony Rosinha Garotinho e o ex-senador Delcídio do Amaral. A turma toda, 115 alvos da Lava Jato, favorecidos por essa decisão, pela anulação de provas de todo um sistema que tinha as planilhas de propina do departamento de propina da empreiteira. Por meio desse esquema de suborno, se comprava apoio parlamentar, inclusive, porque você tinha distribuição de diretorias da Petrobras para os partidos da base. Nas diretorias, eles arrecadavam propina dos empresários que queriam obter contratos públicos para fazer obras ligadas à Petrobras e votavam no Congresso Nacional a favor do projeto do governo. Hoje o Lula não tem mais isso no governo dele, e aí ele tem dificuldade de aprovar projetos. Ele precisa aí fazer toda essa costura, ele precisa falar uma coisa, fazer outra, etc., porque não tem mensalão e petrolão. Essa história, o Lula é o Pelé da política, é um insulto ao Pelé, que nunca precisou desse tipo de esquema para fazer gol. Então, não se pode ignorar a base do sistema de poder no Brasil, durante muitos anos, pelo menos, para fingir que todo o resto decorreu de outras características, de outros mecanismos, que não a base da cleptocracia que reinava e que era apontada, inclusive, pelo ministro Gilmar Mendes, antes, evidentemente, de maio de 2017, quando a Lava Jato atingiu o seu amigo Aécio Neves. Então, o que a gente está vendo é a Frente Ampla pela Impunidade concluindo o seu trabalho, porque no Brasil a corrupção compensa. Graeb. Em comentar esse assunto. Ele me enche de tristeza, né? Porque quando você pega os números assim, né? Quando você pega esse número gordo desse jeito, né? 128 anulações, você se dá conta de como é surreal o raciocínio que está por trás dele, de que havia um conluio, um planejamento político de um juiz e de alguns promotores lá de Curitiba para alvejar todas essas pessoas. É surreal. Não haver, mesmo que eles tivessem sonhado que aquela operação que começou lá atrás, achando a compra de uma Land Rover perdida ali no meio das transações de um doleiro, mesmo que eles tivessem podido sonhar que aquilo ganharia alguma proporção maior do que a punição do doleiro, jamais seria na proporção que a Lava Jato tomou. A Lava Jato foi assim, desvendando um mundo absolutamente tomado pela corrupção das empreiteiras. Um mundo político absolutamente apodrecido.
Não existia intenção e conluio inicial. E nem depois. As coisas aconteceram do jeito que aconteceram porque os fatos foram levando a isso. Então, quando você vê essas anulações em massa, você se dá conta, né, de que não houve o cuidado de preservar, né, o mínimo que fosse do combate à corrupção. Foi uma ação, acaba sendo, sim, uma ação pró-corrupção do STF. Não tem outro jeito de enxergar. 128 anulações de gente citadas no departamento de propina. Né? E daí, o suposto conluio é uma das causas de anulação, o outro é a invalidação do sistema Drauses como prova. E a gente também já, por inúmeras vezes, demonstrou que não precisava ter acontecido. Existia... Claro, são duas alegações absolutamente forçadas, são patéticas. Você tinha ali um monte de arquivos digitais, e aí foram levados pelas autoridades competentes. Só que uma pequena parcela desses arquivos digitais que comprovavam os crimes foi carregado numa sacola de supermercado. Aí eles eliminaram todos os arquivos digitais, mesmo aqueles que não tinham sido carregados na sacola, para invalidar o sistema inteiro. Sendo que não tem nenhuma prova de que o próprio arquivo digital carregado em sacola sofreu qualquer tipo de dano. E no caso da alegação de conluio, ela é baseada numa ilação, numa interpretação de conteúdo não autenticado de mensagem roubada por hacker, sem que houvesse qualquer processo sobre as mensagens ou sobre os conteúdos, que desse legítimo direito de defesa, em nome do qual muitas vezes eles falam, como se não tivesse sentido. Ficaram impunes e dizem que não tiveram direito de defesa. Quer dizer, um paradoxo. Então, eu tenho que sempre repetir, porque os assuntos se repetem, o único processo aberto com base em ilação sobre conteúdo não autenticado de mensagem roubada por hacker teve que ser arquivado porque não encontraram prova para sustentar a ilação que faziam. Foi aberto pelo Humberto Martins, então presidente do STJ, e depois ele teve que fechar, porque se descobriu que eles estavam fazendo uma conversa privada lá, sabe-se lá em que tom, eventualmente até de humor, e eles acharam, não, peraí, isso aqui quer dizer que eles tiveram a ação correspondente, quer dizer, eles dão a pior interpretação impossível, muitas vezes, a uma mensagem privada. Imagine se pegar o WhatsApp de vocês aí, espectadores, as interpretações possíveis que não fariam de um monte de conteúdo informal, sabe? Aquela linguagem truncada que os amigos têm, porque já se entendem no olhar, já se entendem com meias palavras, colegas de trabalho, aí faz uma piada, um senso de humor, aquilo tudo é levado ao sério, ao pé da letra, interpretado como gente maligna que estava tramando contra a República porque tem lado político, etc. Quando abriram o processo, viram que não tinha nada. Aí preferiram fazer o quê? Não vamos abrir processo nenhum, porque senão a gente passa por uma humilhação aqui. Vamos usar simplesmente a suspeita, sem abrir processo, e dizer que houve o conluio e pronto, passar a boiada. É isso que está acontecendo no Brasil até agora. E não aparece na TV. Não aparece o escrutínio da alegação. São essas duas. Enfim, é um resumo, Greg. Perdão pelo parênteses, mas eu sei que cansa repetir, mas eles querem vencer a gente pelo cansaço e a gente tem que repetir. Não, tem que repetir mesmo. Porque se eles conseguirem invalidar os efeitos jurídicos, a gente não pode permitir que eles invalidem os efeitos históricos, que eles apaguem da memória das pessoas aquilo que os fatos mostraram. Os fatos não podem ser apagados. Né? O efeito jurídico é esse aí, 128 investigações, processos em diferentes graus ali de evolução, né? Rasgados, jogados no lixo. Faz o menor sentido isso.